Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam bem, estejam em paz. Vamos ao nosso texto base. Primeiro livro dos Reis, capítulo 11, versículo 1, diz assim: E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, das nações de que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel. Não chegareis a elas, e elas não chegarão a vós. De outra maneira, seguramente perverterão o vosso coração, para seguirdes os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor. Até aqui. Vamos orar. Senhor, nós oramos te agradecendo por tua palavra, oramos em nome de Jesus pedindo que o Senhor venha edificando tua igreja, nos dando sabedoria e discernimento. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Só para relembrar, na palavra passada nós falamos das grandes virtudes de Salomão. Como comerciante, como administrador, como construtor, toda a grandeza da sua obra, as capacidades que ele tinha. E isso que ele fez foram coisas muito boas. Porém, nesse capítulo aqui, nós vamos ver o outro lado da moeda. Nós vamos estar vendo a queda de Salomão. E é interessante o que? A Bíblia nos mostra um processo. A Bíblia nos mostra que a contaminação, ela vai entrando passo a passo. E por que é importante você prestar atenção nos princípios que vão ser falados aqui? Quando nós notamos hoje alguém que entra em contaminação, alguém que abandona a fé, alguém que chega até a apostatar, que é o abandono da fé para sempre, sem perdão, nós vemos as mesmas características que aconteceram com Salomão. E veja, nós estamos falando do homem que teve mais sabedoria dada por Deus. Uma mente privilegiada, uma mente favorecida da parte de Deus. Com atitudes excelentes, porém o processo de contaminação veio. E um dos problemas do processo de contaminação de Salomão foi o quê? O acúmulo de poder. O mesmo poder que fez com que ele construísse grandes coisas. O mesmo poder que fez com que ele transformasse Israel na maior potência militar e econômica da região. E o mesmo poder que transformou ele num nome conhecido por toda a Ásia Menor e partes da África e partes do Oriente. O que acontece quando eu não sei lidar de maneira bíblica com as coisas que o Senhor me dá? Aquilo vai trazer contaminação. Sabedoria apenas não basta. Inteligência apenas não basta. Se aquilo não for conduzido pelos princípios da palavra. E curiosamente o capítulo já começa nos mostrando por onde entrou o processo de contaminação de Salomão. Veja, entrou através da desobediência. Por quê? Porque a lei de Moisés proibia se casar com mulheres estrangeiras. E logo no primeiro casamento, ele já casa com a filha de Faraó. Um povo pagão, um povo idólatra, um povo que no passado, 500 anos antes, havia escravizado Israel. Um povo qual que Deus falou para que jamais Israel voltasse à sua terra. Não bastasse isso, Salomão começa a se casar com princesas de outros países. Moabitas, amonitas, etéias, várias mulheres, e são todos casamentos políticos, casamentos comerciais, casamentos com interesse político, de estabelecer aliança. Mas veja que interessante, Salomão não tinha obrigação de estabelecer aliança. Ele mandava. Quem tinha interesse de estabelecer aliança com Salomão eram os países que estavam debaixo do seu governo.
não precisava casar com mulher nenhuma. Ele apenas podia exercer sua influência sobre o país, recolher o seu imposto e manter seu casamento dentro da nação de Israel. Mas por desobediência, provavelmente por capricho pessoal. Aí você vai falar, mas pastor, como você sabe? Veja, muitos intérpretes entendem que Salomão escreveu o livro de Eclesiastes. Eu concordo com isso, eu acho que existe uma grande chance de ter sido Salomão que escreveu o livro de Eclesiastes. E no livro de Eclesiastes, Salomão é repetitivo. Acumular muita riqueza, ter muitas mulheres, tudo é vaidade. E ele termina o livro da seguinte forma, olha, em resumo, usufrui da vida que Deus te deu, arrepende dos seus pecados, se apega com Deus, que é isso que você vai ter na vida, mostrando que provavelmente Salomão se arrependeu, já na sua velhice. Entendeu? Mas aí houve todo um processo, e esse processo começa nesses casamentos mistos. E olha o que vai acontecer, versículo 3. E tinha 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração, porque sucedeu que, no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai, porque Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que pareceu mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Então edificou Salomão um alto a Quemós, a abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Até aqui, veja, me parece, e eu vi um intérprete falando isso, que no seu âmbito de construção e dentro da sua riqueza, porque Salomão tinha muitas posses, as suas esposas perverteram o seu coração. E aí ele começou a levantar templos para essas abominações. Inclusive, permitindo adoração a Moloque. Moloque era um deus onde as crianças eram sacrificadas vivas. A adoração a Moloque, o primeiro filho do casal, era queimado vivo nos braços incandescentes do ídolo Moloque. Então, uma abominação. Entendeu? Essas festas aqui envolviam prostituição cultural, envolviam orgias, envolviam algumas dessas abominações sodomitas cultuais. O curioso é que a gente percebe que a grande marca dos países idólatras, uma delas são bolsões de pobreza. Outra delas é prostituição e perversão sexual. E isso não é à toa, porque na Bíblia a idolatria é tratada como prostituição. E na prática idólatra do mundo bíblico envolvia relações sexuais ilícitas. Era mais comum do que nós pensamos. Para vocês terem uma ideia, isso vai se arrastar aqui por mais de 1000 anos. Quando nós vamos ler a carta de Paulo aos Coríntios, nós percebemos ali mulheres que eram sacerdotisas da deusa Diana e da deusa Artemis, que praticavam prostituição cultual. E aí elas foram salvas, se converteram e foram recebidas na igreja. Então isso aqui não é novo. Agora, o texto nos mostra algo interessante. A mulher, ela tem uma contribuição marcante para a adoração familiar. Normalmente, em geral,
a família irá seguir a direção espiritual da mulher. O homem é o que vai governar, fala, vamos aqui, mas normalmente ele tem uma tendência de querer agradar sua esposa na parte espiritual. E aí ir atrás. O que eu aprendo aqui? Simples. As mulheres têm que desenvolver uma prática espiritual bíblica. E os homens, se perceberem algo de errado, são eles que têm que corrigir a casa. Como eu costumo dizer, quem tem que ser o primeiro a estar pronto para vir para o culto? O homem. Quem é que tem que fiscalizar o devocional das crianças que a igreja pede? O homem. Quem é que tem que ser o primeiro a puxar a oração na casa? O homem. E a mulher, adjuntora idônea, vai estar ao seu lado, fortalecendo aquela prática. Sendo uma esposa sábia, que edifica o seu lar. E para aqueles que são solteiros, ou para aqueles que servem a Deus sozinhos, as regras são as mesmas. Entendeu? Deus é Deus da viúva. Ah, o meu marido não serve a Deus. Mas ele é o Deus da viúva. Jesus vai te guiar. Ah, o meu pai não serve a Deus. Deus é Deus do órfão. Ele vai te guiar. Quantas e quantas crianças, quantas e quantas mulheres passam por anos servindo a Deus sozinhas. E de repente Deus vem e faz um milagre e salva todo mundo. Porém, Paulo fala, ó mulher, quem garante que você vai salvar o teu marido? Você não tem garantia que a pessoa vai ser salva. Entendeu? Então você tem que fazer a sua parte, independente de pai, de mãe, de cônjuge. E o papel dos homens é se manter no caminho do Senhor, e o papel das mulheres é fortalecer o seu marido nessas decisões. Mas a ordem, quando vier o tribunal de Cristo, vai ser cobrado primeiro do homem. Vai ser cobrado do homem. Entendeu? Ele é o responsável espiritual da casa. Inclusive, nas brigas do casal, o responsável por restaurar a harmonia espiritual do lar é o homem. É ele que vem, ele vem pedir perdão, ele vem e chega e fala, olha amor, não queria brigar com você, você me perdoe, tal, e restabelece. Porque ele é o sacerdote do lar. Ele é o responsável por todas essas coisas. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. Versículo 9. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o seu coração do Senhor Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera, e acerca desse assunto lhe tinha dado ordem que não seguisse a outros deuses. Porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Assim disse o Senhor a Salomão, pois que houve isso em ti, que não guardasse a minha aliança e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti esse reino, e o darei a teu servo. Todavia, nos teus dias não o farei, por amor de Davi teu pai, da mão do teu filho rasgarei. Porém, todo o reino não rasgarei, uma tribo darei a teu filho, por amor do meu servo Davi, e por amor a Jerusalém que tenho escolhido. Até aqui, veja, consequência de pecado. Continua a mesma retórica. Deus perdoa? Perdoa, mas a consequência vem. Quando a gente lê Eclesiastes, a gente percebe um homem arrependido. Mas o seu filho, Roboão, vai perder 10 tribos que vão ser dadas a Jeroboão I, que era um soldado de Israel. A consequência veio. Agora, veja que interessante. O nome dado por Deus a Salomão era algo parecido com amado de Deus. Filho amado de Deus.
Entendeu? Então, mostrando que Salomão amava o Senhor. O que ele teve foi uma queda, o que ele teve foi um desvio. Deus não daria a um ímpio a construção do seu templo. Entendeu? Salomão é destacado na genealogia de Jesus, de maneira proeminente. Então são indícios do quê? De que realmente houve uma queda e houve um arrependimento. Porque Salomão foi morrer com uma certa idade, provavelmente acima dos 60 anos, que era uma idade enorme naquela época. Entendeu? Deus não recolheu Salomão antes. Então, provavelmente, houve arrependimento, houve um conserto, houve um conjal, mas veja, a consequência veio. O que era para ser um reino só foi dividido. E a dinastia de Davi foi abalada. Consequência de pecado. Nossos filhos podem sofrer consequência de pecado. Ah, pastor, como? Vou dar um exemplo prático. Você tem um grande negócio, Deus te dá uma boa empresa. Aí você começa um bom emprego. Aí você começa a colocar os pés pelas mãos e começa a fazer um monte de coisas erradas. E aquela empresa, que era um instrumento de Deus para abençoar os filhos, os netos e os bisnetos, ela vem à falência por causa do seu pecado de omissão. E a sua descendência vai ter uma vida muito mais difícil porque você pecou. Lembra, nós vimos na vida de Davi. Estamos vendo o mesmo princípio na vida de Salomão. Por isso que eu tenho que andar com cuidado. Percebeu que errou? Pede perdão logo. Esteja sensível. Quando você erra, entenda, o Espírito Santo te constrange. O Espírito Santo traz um contristar. É como você ficasse com o coração apertado, uma sensação de que algo não está agindo de forma correta, algo não está encaixado. Quando você perceber isso, entre em oração. Peça para Deus trazer luz, que com certeza vai aparecer pecado. Por exemplo, começou a ler a Bíblia, não está conseguindo entender muito bem a leitura bíblica. Começa a orar, que provavelmente tem pecado. Porque nós somos capazes de entender a leitura bíblica através do Espírito Santo, que mora em nós. Quando nós pecamos, nós entristecemos o Espírito Santo, que é o nosso guia. É impossível viver a vida cristã sem Espírito Santo. Nós necessitamos desesperadamente do Espírito Santo para viver a vida. E o que mais atrapalha a comunhão do crente com o Espírito Santo que habita nele é o pecado. Tem o poder de destruir de maneira poderosa a vida do crente. É o que está acontecendo aqui com Salomão. Se aconteceu com o grande Salomão, com certeza vai acontecer conosco, cometendo os mesmos erros. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. 14. Levantou, pois, o Senhor contra Salomão um adversário, Hadade, o Edomeu. Ele era da descendência do rei de Edom, porque sucedeu que, estando Davi em Edom, e subindo Joabe, o capitão do exército, a enterrar os mortos, feriu a todo homem de Edom, porque Joabe ficou ali 6 meses com todo Israel, até que destruiu a todo homem de Edom. Hadade, porém, fugiu, ele e alguns homens edomeus, dos servos de seu pai, com ele, para ir ao Egito. Era, porém, Hadade muito jovem. E levantaram-se de Midian, e foram a Parã, e tomaram consigo homens de Parã, e foram ao Egito ter com Faraó, rei do Egito, o qual lhe deu uma casa, e lhe prometeu sustento, e lhe deu uma terra.
E achou Haddad grande graça diante de Faraó, de maneira que lhe deu por mulher a irmã de sua mulher, a irmã de Táfnis, a rainha. E a irmã de Táfnis deu-lhe um filho, Genubate, o qual Táfnis criou na casa de Faraó. E Genubate estava na casa de Faraó, entre os filhos de Faraó. Ouvindo, pois, Haddad, no Egito, que Davi adormecera com seus pais, e que Joabe, capitão do exército, era morto, disse Haddad a Faraó, despede-me, para que vá à minha terra. Porém, Faraó lhe disse, pois que te falta comigo, que procuras partir para a tua terra? E disse ele, nada, mas todavia, despede-me. Até aqui, veja. A história conta que houve uma grande campanha militar contra Edom. Os edomitas, descendentes de Esaú, eram guerreiros valorosos. Joabe destruiu toda a força militar dos edomitas. Só que um camarada chamado Haddad, que era filho do rei, fugiu para o Egito. No Egito, ele encontrou favor da mão de Faraó. E passou a viver muito bem lá, casando e virando, inclusive, com o cunhado de Faraó. Ele casou-se com a cunhada de Faraó, a esposa da rainha Táfnis. E ele tinha de tudo. O seu filho foi criado junto com os filhos de Faraó. Só que quando ele ficou sabendo que Davi morreu, ele falou, vou voltar para minha terra, para Edom. Para quê? Para organizar uma resistência. Para retomar o território. E isso foi usado por quê? Por Deus. Para quê? Para trazer consequências sobre o pecado de Salomão. Mas olha que interessante. Antes de tudo acontecer, Deus já leva Haddad para o Egito, antes de Salomão ser rei. Antes de Salomão se desviar. Antes de Salomão pecar. Então você percebe a maestria de Deus guiando tudo, inclusive inclinando o coração de Faraó para cuidar bem de Haddad. Aproximadamente, pelo menos 40 anos antes. Quando Salomão nem pensava que ia pecar. Deus, organizador da história, já estava ajeitando tudo. É isso que é uma coisa interessante que a gente vê aqui. Eventos que aconteceram lá atrás na sua vida, que você não compreendeu, construíram quem você é. Sem esses eventos, você não seria você. E por piores que podem ter sido esses eventos, eu sei de alguns exemplos aqui. Mesmo nos piores momentos, Deus estava contigo. E deu graça a você e força para superar sofrimentos, para superar mágoas, para superar injustiças e construir quem você é. Existem textos na Bíblia mostrando o efeito do sofrimento sobre o ser humano que serve a Deus. É extremamente benéfico em muitos casos. Transforma os crentes em pessoas mais fortes, que aguentam muito mais as situações da vida. O problema é que quando eu estou passando a dificuldade, é tudo muito ruim. E muitas vezes eu não consigo enxergar Deus. Só vou enxergar Deus depois. E é natural. É necessário tempo, é necessário uma cura dos sentimentos, é necessário compreender as situações. É necessário começar a enxergar a mão de Deus. E aí, passados os anos, você é estruturado pelo poder do Espírito Santo e compreende aquela situação melhor. Vendo que pelo menos até ali o Senhor te trouxe com todos os problemas que você evitou. Porque nós vivemos num mundo mergulhado em pecados. E nós temos que compreender que pessoas boas
podem fazer muitas coisas ruins, porque elas são pecadoras, na sua natureza. Isso explica muita coisa que todos nós aqui já sofremos, cada um num grau. Cabe a Deus, na sua soberania, o que Ele vai fazer. Mas eu percebo na minha vida o cuidado de Deus. Hoje eu olho para essas situações lá atrás, está tudo resolvido. Aqui, está leve. Passou. Nada mais cobra. Ah, pastor, mas se algo ainda não está em paz, é momento de você orar, é momento de você pedir graça de Deus, é momento de você ser ministrado pelo poder do Espírito Santo e organizar os seus sentimentos e organizar seus pensamentos. Havendo casos até que é necessário um aconselhamento pastoral. Tudo com muito cuidado, com muita prudência, sem colocar a colher no meio de sopa quente, porque queima a boca. É muito importante você tomar cuidado com os movimentos modernos de cura interior. Porque os movimentos modernos de cura interior nada mais são que psicologia aplicada na igreja. E a minha Bíblia diz o seguinte, que quem abre a ferida não é o homem. Quem abre a ferida é Deus, e quando Ele abre a ferida, Ele cura. E os movimentos de cura interior são técnicas humanas. Aquilo que Deus opera é divino, porque Ele conhece o nosso conteúdo. Tem coisa que está enterrada aí no seu subconsciente, que o Espírito Santo nem mexe. Porque está resolvido. E tem coisa que de repente ele mexe, mas se ele mexer, ele cura. É muito perigoso tentar fazer, às vezes, do Espírito Santo. Eu já fiquei sabendo de casos de pessoas que saíram perturbadas de determinados encontros, de determinados seminários. Porque foi mexer onde não devia. Foi mexer naquilo que estava quieto. Somente o Espírito Santo é que pode mexer nas feridas do nosso passado. Ele abre a ferida e ele cura. Amém? Vamos seguir mais um pouquinho. Versículo 23. Também Deus lhe levantou outro adversário, Rezom, filho de Eliada, que tinha fugido de seu senhor, Adadezer, rei de Zobá, contra quem também ajuntou homens, e foi capitão de um esquadrão, quando Davi os matou. E indo-se para Damasco, habitaram ali, e reinaram em Damasco. E foi adversário de Israel, por todos os dias de Salomão. E isso, além do mal que Haddad fazia, porque detestava Israel, e reinava sobre a Síria. Aqui outro inimigo, que estava ao norte. A vida toda foi inimigo de Israel. Mais um para perturbar a vida de Salomão. Versículo 26. Até Jeroboão, filho de Nebate, Efrateu, de Zereda, servo de Salomão, cuja mãe era mulher viúva, por nome Zerua, também levantou a mão contra o rei. E esta foi a causa porque levantou a mão contra o rei. Salomão tinha edificado a Milo e cerrou as aberturas da cidade de Davi, seu pai. E o homem Jeroboão era forte e valente. E vendo Salomão a esse jovem, que era laborioso, ele o pôs sob todo o cargo da casa de José. Sucedeu, pois, naquele tempo, que saindo Jeroboão de Jerusalém, o profeta Aías, o silonita, o encontrou no caminho. E ele estava vestido com uma roupa nova, e os dois estavam sós no campo. E Aías pegou na roupa nova que tinha sobre si, e a rasgou em 12 pedaços, e disse a Jeroboão: toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel:
Eis que rasgarei do reino da mão de Salomão, e a ti darei 10 tribos. Porém, ele terá uma tribo por amor de Davi, seu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel, porque me deixaram e adoraram a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Quemós, deus dos Moabitas, e a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andaram pelos meus caminhos para fazerem o que era reto aos meus olhos, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como Davi, seu pai. Porém, não tomarei nada desse reino da tua mão, mas por príncipe o ponho por todos os dias da sua vida, por amor de Davi, meu servo, a quem escolhi, o qual guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas da mão de seu filho tomarei o reino, e darei a ti as 10 tribos dele, e a seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, sempre tenha uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi para pôr ali o meu nome. E te tomarei, e reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma, e serás rei sobre Israel. E há de ser que, se ouvires tudo o que eu te mandar, e andares pelos meus caminhos, e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi meu servo, eu serei contigo, e te edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi, e te darei Israel, e por isso afligirei a descendência de Davi, todavia não para sempre. Até aqui. Vamos fazer uma pausa. Veja, esse jovem Jeroboão era o encarregado, um dos grandes administradores de Salomão. Ele era um guerreiro valoroso e numa missão ele estava vestido com uma roupa nova. Aí aparece o profeta Aías. Aliás, quem estava vestido com uma roupa nova era o profeta Aías. Aí o profeta Aías retira sua roupa, divide em 12 partes de maneira profética e dá 10 partes da roupa para Jeroboão, dizendo, olha, estou tirando da mão do filho de Salomão e dando a você. Porém, o filho de Salomão vai ficar com 2 tribos, que é a tribo que Deus deu, mas a tribo de Judá, da descendência de Davi. E aí, Aías fala o seguinte, olha, se você me obedecer, como Davi fez, eu vou fazer uma casa forte a você, e não vai faltar descendente. Então, o que ele faz aqui é, de maneira profética, estabelecer Jeroboão como rei, de 10 tribos. Porém, no futuro, cumprindo o juízo sobre a vida de Salomão. Amém? E aí o que acontece? Versículo 40. Assim, Salomão procurou matar Jeroboão, porém Jeroboão se levantou e fugiu para o Egito, a ter com Sisaque, rei do Egito, e esteve no Egito até que Salomão morreu. Olha que interessante. Salomão fica sabendo e persegue a Jeroboão. Jeroboão foge para o Egito, para ficar sob os cuidados de um rei chamado Sisaque. Aí eu pergunto, a esposa de Salomão era de que nacionalidade? Egípcia. Por que foi feito aquele casamento? Foi um casamento comercial. Aí você fala, mas não entendi, por que Jeroboão não foi entregue? Porque provavelmente o poder do Egito mudou. E foi dado a esse Sisaque. E esse Sisaque não se viu obrigado a devolver Jeroboão para Salomão. E Jeroboão ficou no Egito. E nós vamos ver que ele ficou muito bem no Egito, até a morte de Salomão. Tranquilo. Quem fez isso? Deus. Deus fala, Deus decreta, Deus decretou. Jeroboão rei.
Depois do decreto vem a profecia. Aías vai e profetiza. Depois da profecia vem a providência. Deus organiza toda a história para Jeroboão virar rei. E guarda a vida de Jeroboão. Decreto, profecia e providência. O que vai culminar no que a gente chama, né, no pacote todo, cumprimento profético. O mesmo Deus que decreta, é o mesmo Deus que avisa, é o mesmo Deus que executa. E é o mesmo Deus que é glorificado por tudo isso. Amém? Versículo 41. Quanto ao mais dos atos de Salomão, e a tudo quanto fez, e a sua sabedoria, porventura, não está escrito no livro dos feitos de Salomão? E o tempo que reinou Salomão em Jerusalém, sobre todo Israel, foi 40 anos. E adormeceu Salomão com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Até aqui. Veja que interessante. A Bíblia nos fala aqui de um outro livro. É o chamado Livro dos Feitos de Salomão. Não se sabe onde está esse livro. Esse é um livro perdido. É um livro importante para nós? Não. Porque quem foi que constituiu a Bíblia? Deus. Tudo que eu preciso está na Bíblia. Tudo que é canônico, inspirado, está na Bíblia. Por que que isso é importante? Nós vivemos um tempo onde as pessoas têm uma mania de querer usar livros fora da Bíblia. Precisa ver o livro de Enoque, precisa ver o livro de Jubileus, precisa ver o livro de Jasher, precisa ver o livro de Sabedoria. E aí as pessoas vão para a internet e começam a falar o que não deve. Eu não sei como é isso na Venezuela, mas aqui no Brasil é muito forte. Entendeu? Qual é o problema de usar livros fora da Bíblia? Eu vou mexer com a doutrina da preservação das Escrituras. Isso é doutrina. Se eu disser que um livro foi tirado da Bíblia de maneira errada, em outras palavras, sabe o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que a criatura, ser humano, foi mais poderoso que o Criador. E por causa da ação da criatura, o Todo-Poderoso não pôde cumprir uma doutrina bíblica, que é a preservação das Escrituras. Por exemplo, o livro de Enoque, tão falado, inclusive citado partes dele na Bíblia. Tem gente que fala, Constantino tirou o livro de Enoque da Bíblia, não era para tirar. Sabe o que eu estou dizendo? Que Constantino é o Todo-Poderoso e que o Deus da Bíblia é um Deus fraco, que não cumpre promessas. Vocês conseguem entender? Existe uma doutrina bíblica. É a doutrina da preservação das Escrituras. Nós temos que entender que o ser humano não sabia quem era Deus. Deus resolveu se revelar ao ser humano. Ao se revelar ao ser humano, Deus passou a ter uma linhagem que passa pelo dilúvio. Dessa linhagem dos filhos de Noé veio um descendente, Abraão, o qual Deus estabelece uma aliança. A partir dali, Deus tem um povo. Através desse povo, Deus está agindo legalmente na terra. Deus começa a se revelar através das Escrituras. Essas Escrituras são escritas aproximadamente num período de 1000 anos. Inclusive tendo várias fontes. Pode ser até que coisas que estão aqui estavam uma parte delas nesse livro dos Feitos de Salomão. Não tem nenhum problema com isso, são fontes. A mesma coisa que eu pegar um atlas bíblico do Brasil, descobrir o nome de uma montanha lá e descobrir que um camarada foi lá e fez alguma coisa. Aí eu coloco, olha, em 1500, lá vai Pedrinha, tal pessoa realizou tal coisa.
E aí Deus me inspira a colocar ela na Escritura. Então, muito cuidado, nós vivemos um tempo difícil. Entendeu? Isso gera muita confusão, isso gera muito engano, que nem eu falei na palavra passada. As pessoas que dizem a igreja sou eu, isso é antibíblico. Você é apenas uma pedra viva do edifício chamado igreja. Muito cuidado. Tem muita gente falando que não deve. E tem pessoas que, por falta do conhecimento bíblico, em busca de uma espiritualidade, elas acabam se deixando levar por engano. Eu já li o livro de Enoque, eu já li o livro de Jubileus, eu já li o livro de Melquisedeque. Mas eu sou estudioso da Bíblia há quase 24 anos. Eu já li os livros apócrifos da Bíblia Católica. E só serviu para ver que eles não tinham como ser canônicos. Por quê? Porque existem erros teológicos graves em todos eles. Por isso que eles não são canônicos. E nunca foram citados em nenhuma montagem de cânon da Bíblia. Quando nós vamos ver a história da montagem dos cânons, não são sequer citados. Nunca. Os únicos livros citados nos cânons são esses 66 aqui. O que mudava é que tinham que falar, olha, eu acho que Judas não tem que estar na Bíblia. Aí o outro falava, olha, eu tenho dúvida se 2 Pedro tem que estar na Bíblia. Aí tinha um outro que falava, olha, os escritos de Paulo são os mais valorosos. Só que aí um concílio de sábios, entendidos, inspirados pelo Espírito Santo, em concordância entre os livros, montou o cânon. E infelizmente tem muita gente que está seguindo doutrina de engano. Vou dar uma dica para você, começou a ouvir muito Yeshua Mashiach, Yehoshua Yahweh, Moshe, abre o olho, tem coisa errada. Porque olha que interessante, o pessoal até diz, chega a ousadia de falar, é um parêntese na palavra, tem a ver com esse livro de Salomão. O pessoal diz ensina o seguinte, que o nome Jesus quer dizer porco. Então me explica uma coisa, como é que o demônio sai em nome de Jesus? Se fosse errado, não tinha que ser em nome de Yeshua Mashiach. Manifestava o demônio e falava, sai em nome de Jesus. Ele já vinha, estava no nariz. Tum! Já quebrava 2 dentes já. No melhor estilo, o endemoniado gadareno. Quebrador de corrente. Concorda? Se o nome de Jesus está errado, como que a gente expulsa demônio em nome de Jesus? Simples. Porque tem gente que está seguindo doutrina de engano. Aí o cara vê essa passagem aqui, o livro dos feitos de Salomão. Aí aparece um artista e fala, encontramos o livro dos feitos de Salomão. Aí ele abre assim e aparece lá o nome, Salomão. Aí ele começa a falar Salomão e acha que é espiritual. E se afasta da Bíblia, se afasta da igreja, aí está todo mundo errado, as igrejas estão tudo erradas, os pastores são tudo ladrão. Percebe o risco? Lembra que eu ensinei para vocês que 40% da seita Testemunha de Jeová é de ex-evangélicos? Isso é um número absurdo. Por quê? Porque foram atrás de um nome. Qual é o nome? Jeová. E pegaram tudo onde estava Deus, Senhor, fizeram tudo Jeová. Virou a Jeová Volândia. Entendeu? Seita. Sabe, a pessoa mal lê a Bíblia dela. A pessoa mal conhece o Novo Testamento. A pessoa sequer lê o Evangelho de João. E está querendo ir em livro apócrifo. Não, espiritual você vai ser quando lê o livro dos feitos de Salomão. Porque Salomão era um homem rico.
Ali está a chave da riqueza. Até regala os olhos, aqueles olhos de perturbado. Eu já conversei com gente de seita. Tinha hora que eu ficava até meio olhando, eu falei, nossa, vai manifestar. Fique demoniado. Dependendo do grau. Entendeu? Então assim, cuidado. Permaneça na sua Bíblia, permaneça na sua fé simples. Com confiança. Os dias são maus. Entendeu? 1 Timóteo 4, nos últimos dias, muitos apostatarão da fé por seguirem a doutrinas de demônios. Nós estamos vivendo esses dias. Nós estamos vivendo o auge dos últimos dias. Então, cuidado, bolinha baixa, coisinha simples. Por quê? Porque existe um processo de engano. Eu marquei aqui, ó, vamos recapitular, olha que interessante. Primeiro, Salomão desobedece a Deus através do casamento misto. Segundo, se junta com mulheres proibidas. Com certeza não ia dar boa coisa. Terceira, na sua ambição de poder, ele foi casando com mulheres que eram rainhas, princesas de outros países. Ambição de poder. Ambição de conhecimento. Por que eu leio literatura extra-bíblica? Porque eu julgo que ali tem um conhecimento extra. Ambição de poder. Não basta o meu pastor. Eu tenho que ter algo a mais. É o caminho de Salomão. O que mais? E aí foi terminar o quê? Com a idolatria. E com prostituição também. Porque, veja, ele não precisava pegar as concubinas. Só que como as suas mulheres eram princesas, elas tinham concubinas. O que ele fez? Foi lá e possuiu elas. Contaminação sexual. Consequência. Entendeu? Quer saber o coração do homem? Dá poder para ele. Ali você vê o coração do homem. Dá poder para ele. A Bíblia fala que o homem é testado pelos louvores que recebe. Quando alguém chega para mim e fala, ô pastora, a palavra hoje foi boa, chega para ele, irmão, ora por mim. Lógico que eu gosto de pregar uma boa palavra, mas eu faço isso por causa do meu amor ao Senhor. Mas cuidado, não deixa levantar sua bola. Que mais aqui? Veja. Tomar muito cuidado na vida com determinados momentos que eu passo. Existem épocas da vida em que eu estou mais suscetível a errar. Existe uma probabilidade, estão compreendendo? Uma probabilidade do erro. Por quê? Porque a circunstância à minha volta favorece o erro. Entenda uma estratégia do diabo. Veja, no reino animal, a gente vê algo muito parecido com o que acontece. Como que o predador age? O predador trabalha, primeiro, procurando a presa mais fraca. Vamos usar o exemplo o leopardo, a onça. A onça olha para um rebanho de ovelhas. Ela vai procurar a ovelha mais fraca. O que ela vai tentar fazer? Ela vai tentar isolar aquela ovelha. E se ela isolar aquela ovelha, ela vai pegar, porque a ovelha isolada não consegue se defender. As ovelhas juntas, quando o rebanho é ameaçado, o que ele faz? Junta tudo. Porque dificulta até o predador. O diabo trabalha da mesma forma. É um ótimo exemplo. O que o diabo vai fazer com você? Ele vai te atacar quando as coisas estão difíceis. Ele vai te atacar quando falta o dinheiro. Ele vai te atacar quando o casamento quebra o pau. Ele vai te atacar quando você está passando por uma dificuldade na sua fé. Ele vai te atacar quando as nuvens lá em cima, isso é uma figura, tá? Estão cinzas, está nublado. Ele vai te atacar quando a vida espiritual parece sem sentido. Ele não vai atacar você quando você está bem.
Porque ele sabe que não vai ganhar. Por isso que é muito importante, na hora que você perceber qualquer sinal de crise, qualquer sinal de fraqueza, às vezes você não quer falar no assunto, você precisa se preparar para falar no assunto, mas o que você vai fazer? Pastor, peço que o pastor esteja orando por mim de maneira especial. E aí a igreja da qual você faz parte, 2 ou 3 pessoas vão estar orando por você de maneira especial. Entendeu? O maligno nunca vai atacar no momento que você está bem. Salomão bobeou, se envolveu em relacionamentos que não devia. O maligno percebeu uma brecha, induziu ao erro. E Salomão mordeu a isca, pecou porque quis. Mas foi induzido ao erro. E por que ele foi induzido ao erro? A contaminação de pessoas erradas. Gente, falar uma coisa com vocês. Na igreja que eu fui salvo, eles usavam um jargão.